Entendi. Eu- Dá para fazer os três? Ó. Boa noite. Opa. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado, Tatiane, obrigado. Eu que peço desculpas, mas deu certo. Professor Gustavo, ainda estamos apanhando em algumas coisas. Tranquilo. O pessoal está entrando, vamos aguardar só um pouquinho, professor, e já está. O pessoal está entrando aqui novamente. Tentei de várias formas aqui do Instagram, eu estou aqui no cartório ainda. Pedi socorro a Tatiana para entrar de lá do Sinoreg. Não conseguimos nem com a senha mesmo, né, Tatiana? Eu não entendi o que aconteceu, porque eu também tentei de outro número aqui, que é outro telefone, que é o que estou. Deu certo. Tentei no navegador também, deu super certo. Não sei mesmo o que houve. Vamos começar, já tem um númerozinho já, ó. Já 7h17, para a gente também não incomodar tanto o professor Gustavo. Professor Gustavo, seja bem-vindo aqui a essa live do Sinoreg. Sou o vice-presidente do Sinoreg aqui em Goiás, tá? Sou também registrador civil aqui na Grande Goiânia. É uma honra contar com o doutor aqui, tá? Eu sei que o senhor vai comentar aí sobre a alteração de nome com essa nova lei 14.382, que já estamos diretamente na prática, né? Já foi sancionada e no outro dia já usuários batendo na porta do cartório já para efetivamente querer aquele direito, tá? Um resuminho aqui do currículo do professor Gustavo Canheu, graduado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em Direito Tributário, mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, oficial, como eu aqui, Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas, município de Ibirá, comarca de Catanduva, São Paulo, concursado aí, assumiu em 2010, doutor, né? Professor Dr. Gustavo Casagrande Canheu. Com a palavra, o senhor, para nos dar a honra de pegar um pouquinho desses conhecimentos. Com a palavra, doutor. Que isso, obrigado, doutor Bruno. A honra é minha, né, de estar aqui na sua companhia e na companhia dos amigos aí do Sinoreg. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Já vi o nome de vários amigos aqui de São Paulo, inclusive. Esse é um tema bastante interessante, né? Porque, como o doutor Bruno disse, a lei mal entrou em vigor, a gente já começou a receber, né, pessoas no cartório, pela divulgação na mídia e tudo mais, as pessoas já vêm ao cartório para querer saber se elas podem ou não modificar o seu nome em algumas situações, né? E é interessante que a lei, além dela ter esclarecido algumas situações, né, e criado regras importantes sobre a modificação de pré-nome, ela também trouxe algumas novidades em relação às alterações de sobrenome, né? De certa forma, facilitando as regras, que eram regras mais fechadas, e agora são regras um tanto quanto mais elásticas, né? Mas ainda assim a gente precisa tomar alguns pequenos cuidados. Eu tenho para mim que o CNJ deve regulamentar isso em breve, né? De uma maneira mais ampla. Não só essa parte, mas muitas outras da lei também, né? Que a gente precisa de uma regulamentação mais específica, a questão do termo de união estável, né? Que fica difícil até a gente saber como cobrar, porque não tem previsão disso nas nossas tabelas esse ano, né? Então, há algumas hipóteses aí que são um pouquinho mais complexas, mas outras a gente vai enquadrando naquilo que a gente já tem, né? E essas situações todas que a gente vai comentar aqui de nome, acho que a gente vai enquadrando como procedimentos, né? Não são puramente retificações, né? Porque a base é outra, mas procedimento em si, eu acredito que os colegas têm utilizado procedimento semelhante ao das retificações que a gente já tem, né, na prática aí uma certa experiência, né, porque desde as alterações do artigo 110 lá em 2009, depois em 2017, a gente passou a ter competência aí muito maior, né, para analisar pedidos de retificação de nome. Claro que ainda eram situações específicas de erros gráficos, né, erros simples, que a gente recebe muitos pedidos aí do pessoal que está buscando cidadania, né, e aí precisa adequar o seu nome no Brasil ao nome originário lá da Espanha, da Itália e tudo mais. Mas agora a gente tem modificações que são modificações muito maiores, né, do que isso,
e que são importantes, né? A gente precisa lembrar primeiro que a própria composição do nome no nosso país, de forma geral, a lei nunca trouxe, continua não trazendo, restrições na composição do nome, né? A não ser a restrição de não oposição ao ridículo do portador do nome. Basicamente é apenas essa, que é extremamente subjetiva, né? Isso aí vai da análise de cada registrador. Alguns estados têm normas específicas, não permitem aí colocação de nomes em língua estrangeira, ou enfim, né? Alguns estados brasileiros nas suas normas de serviço têm regras mais específicas. É o caso de Santa Catarina, é o caso, né, do estado do Amazonas e outros tantos aí. Mas não é o caso de São Paulo e, salvo engano da minha parte, nem do estado de Goiás, né? Não tem aí regras específicas sobre a composição do nome, senão aquilo que já está na Lei 6.015, que é a questão da exposição ao ridículo. Mas a gente tem agora, né, uma regra mais clara sobre a composição do prenome em relação aos sobrenomes, né? Porque é uma praxe no Brasil que os filhos sejam registrados com o sobrenome primeiro da mãe e depois com o sobrenome do pai. Mas isso nunca foi obrigatório, isso não está expresso na lei, né, e nunca esteve. Mas agora uma palavrinha que você colocou ali, que eu acho que deixa isso mais claro, é a questão da possibilidade de você colocar em qualquer ordem, expressamente previsto, né? Inclusive permitindo, se for o caso, intercalação, né? Você pode às vezes usar um sobrenome da mãe, sobrenome do pai, depois outro da mãe novamente, enfim. Em qualquer ordem, né, que foi colocado aí no artigo 55, deixou mais fácil essa percepção de que não existe ordem para colocar sobrenome no filho, né? Mas agora você pode colocar um sobrenome, isso expresso, nós já tínhamos aí alguns posicionamentos, né, jurisprudenciais, mas agora está expresso na lei que o sobrenome que você vai atribuir ao seu filho não precisa necessariamente ser um sobrenome que você, pai ou mãe, tem. Pode ser um sobrenome do seu avô, do seu pai, que você não tem, né, na composição do seu nome, mas você quer colocar no nome do seu filho. E nós tínhamos aqui já em São Paulo uma percepção de que isso era possível, principalmente se fosse o sobrenome do avô, que vinha na certidão de nascimento, né, era mais fácil. Mas agora a lei diz que pode ser de qualquer ascendente, né, ela não colocou limitação aí ao avô, desde que seja apresentada a certidão para comprovar essa ascendência, né? Então, se eu quero usar um sobrenome que é do meu bisavô, além da minha certidão de nascimento ou de casamento, eu vou precisar das certidões anteriores também, do meu pai, né, para poder buscar lá o sobrenome do avô dele e mostrar essa linha de ascendência. O que eu achei uma alteração aí bastante, né, importante, porque realmente, às vezes a gente tem pessoas aí que são registradas com um sobrenome só, né, por exemplo, do pai, e aí na hora de registrar o seu próprio filho, querem usar o sobrenome da mãe, por exemplo, né, que tem. E às vezes alguns cartórios, por ausência de previsão legal específica, acabavam não permitindo, né? Agora está expresso na lei que ao prenome vão ser acrescidos os sobrenomes dos genitores ou dos seus ascendentes, né? Em qualquer ordem, bastando provar onde é que esse sobrenome está na linha de ascendência, com as certidões aí que forem correspondentes, né? Outra alteraçãozinha também em relação à indicação do nome, né? A lei falava genericamente que quando o pai declarar só o prenome, o oficial deveria acrescentar um sobrenome. Agora ela diz um sobrenome de cada genitor, né, no acréscimo. Mas isso é uma situação extremamente rara, né? O pai que chega no cartório hoje e já não fala o nome completo que quer atribuir para o seu filho. Agora, uma coisa importante, que já deve ter acontecido muito aí no cartório do Dr. Bruno, é a hipótese de vir apenas um dos genitores para fazer o registro, né? Principalmente o pai, né? A mãe, muitas vezes, saindo aí do hospital, né, não vem ao cartório, casada com o pai, e mesmo que não fosse, né, não precisa, por conta da presunção da maternidade que a gente extrai da DNV, né, que é a Declaração de Nascido Vivo. Às vezes combinam um nome em casa, chega na hora do registro, o pai acaba colocando outro, né? E não havia previsão de mudar esse nome, se eles depois tivessem mudado de ideia, né? Não havia previsão de fazer isso administrativamente. Então, em situações em que isso ocorria, essa mãe que discordou do que o pai fez tinha que entrar em juízo para buscar a alteração do prenome do filho. E agora, nós temos aí, no parágrafo 4º, né, do artigo 54 da Lei de Registros, a possibilidade de o genitor que não compareceu para registro da criança, nos 15 dias subsequentes, e 15 dias úteis agora, né, a lei coloca todos os prazos em úteis, impugnar o nome que o outro pôs. Um procedimento administrativo, né, que nós vamos encaminhar diretamente, se não houver consenso, para o juiz corregedor permanente, o juiz com competência em registros públicos. Aí, se eu não me engano, em Goiás
juiz com competência em registros, né, que se fala, e não um juiz corregedor como a gente usa aqui, que vai fazer que vai decidir isso administrativamente, né? Agora, o mais interessante é que se os pais chegarem num acordo, então o pai veio, colocou o nome, chegou em casa, a mãe falou, mas não era esse que eu queria. Os dois podem voltar ao cartório dentro desses 15 dias e aí eles alteram, sem necessidade da gente mandar para o juiz corregedor se eles estiverem de acordo, né? Se faz ali uma retificação, eles pedem a certidão nova, já constando o nome que eles realmente queriam, né? Então isso acho que vai ter bastante efeito prático aí, porque comigo aqui já aconteceu algumas vezes do pai colocar o nome, chegar a mãe no dia seguinte ou uma semana depois falar, mas não foi isso que eu combinei, não era isso que era para pôr. Às vezes chega até com a toalhinha, né, doutor Bruno, com o nome bordado e o pai pôs outro, né? E aí como é que a gente faz? Antigamente não tinha o que o cartório fazer, agora tem, né? É uma possibilidade interessante que eu acho, e até demorou para a gente ter isso em lei, porque qual é o prejuízo, né, de uma criança recém-nascida mudar o nome? Absolutamente nenhum, né? Então, poderia até ser maior o prazo, que foi colocado aqui de 15 dias, mas, enfim, a possibilidade existe. Então, essa é a primeira possibilidade, podemos dizer assim, de alteração do pré-nome de alguém, né, de alteração do nome de alguém, que é após o seu registro, se os próprios pais se impugnarem, né, especialmente aquele que não compareceu no registro. Só tenho para mim que se os dois pais compareceram no momento de fazer o registro, não haveria possibilidade de usar essa impugnação, porque os dois atribuíram o nome, né? Seria necessário que só um tivesse comparecido para que o outro fizesse o pedido de impugnação. Caso contrário, a minha tendência é não aceitar se vierem os dois querendo mudar o nome, porque me parece que não foi essa a ideia do legislador aqui. Não sei se o doutor Bruno concorda comigo. E as hipóteses que nós temos, além dessa, que é a da impugnação do prenome, na verdade, né, do nome registrado, para resumir, né, nós sempre tivemos quais possibilidades de alterar o nome, o prenome ainda, né, diretamente no cartório de registro civil. Primeiro, quando há um erro gráfico, que é o caso do artigo 110 da Lei de Registro, né, que é aquele que eu mencionei agora há pouco, que é muito utilizado nas hipóteses aí em que o indivíduo busca uma cidadania, né, estrangeira. Então ele percebe, por exemplo, quando ele vai buscar lá os documentos dos seus ascendentes, né, na Itália, na Espanha, em Portugal, que a grafia do nome é diferente da grafia que ele tem, né, e isso é muito comum, porque quando se chegava no Brasil, era comum se abrasileirar o sobrenome, né, e ele acaba alterando o meu mesmo, né, Canheu, provavelmente na origem não era Canheu, a gente imagina que fosse Canedo, ou como tem a cidade aí em Goiás, né, o senador Canedo, a gente imagina que seja Caneu ou Canedo, porque NH não tem em espanhol, então provavelmente era um N, né, com um tio em cima ali, e muito possivelmente com um D no final. E no Brasil virou Canheu, né, a forma de falar, o NH em espanhol, o N-tio, né, virou NH e assim ficou. A minha família mesmo, meu pai tem, eles são 7 irmãos, 4 são grafados com O, 3 com U, né, no final o meu é U, e é a mesma família. Então, quer dizer, isso acontece. Então o indivíduo vai buscar essa dupla cidadania e só consegue se ele conseguir provar, ou se ele tiver o nome exatamente igual àquele que está grafado, né, lá no exterior. Então para isso ele pode se utilizar do procedimento administrativo de retificação do nome para que a grafia do nome seja corrigida, né, com o cuidado aqui de que essa alteração seja mínima, né, o registrador tem que ter absoluta certeza de que se trata da mesma pessoa, de que é realmente o avô daquele indivíduo, né, para que isso possa ser feito diretamente no registro civil. Lembrando que não se trata aqui de uma situação de gratuidade, né? O procedimento ele é cobrado, né, administrativamente, mas garanto que é muito mais barato do que judicialmente e muito mais rápido, né? Mas além dessa hipótese, a gente já tinha na Lei de Registros Públicos, no artigo 56, uma regrinha que permitia a pessoa, depois de atingir a maioridade, mudar o nome. Só que a regrinha, ela era limitada ao primeiro ano de maioridade. Então o indivíduo fazia 18, ele tinha até os 19 para mudar o nome. Quer dizer, se você não gostou do nome que seus pais te deram, você podia alterar entre os 18 e os 19, indo direto ao cartório. Pouca gente sabia da existência dessa regra, e eu particularmente nunca fiz esse procedimento aqui no cartório em 12 anos como registrador. Só que essa regra agora foi modificada e eu já tive 2 pedidos aqui, né, por conta da modificação. Qual foi a modificação? Não se limita mais ao primeiro ano de maioridade. Ou seja, o indivíduo pode a qualquer tempo, qualquer que seja a idade dele, pedir alteração do seu prenome, imotivadamente. Antes ele tinha que dar uma justificativa, e era judicial, nesse primeiro ano, administrativamente, mas tinha que dar uma justificativa. Agora não.
Ele não precisa de justificativa. E por quê? E acho que isso aqui é o fundamental. Porque aquele princípio que nós tínhamos da imutabilidade do prenome é imutável, né, que estava lá no Código Civil de 16, ele já começou a mudar um pouquinho quando a lei de registros entra em vigor, porque ela já traz situações de modificação de nome, né? Então, por exemplo, na questão do nome que expõe ao ridículo e tudo mais. Essa regra, né, que permitia mudar o nome no primeiro ano da maioridade. Só que agora a gente tem uma mudança imensa. Se antes a gente tinha um princípio de mutabilidade do nome, eu diria que agora a gente tem um princípio de mutabilidade por autopercepção. Se a gente passou por um período de mutabilidade justificada, que o indivíduo podia mudar só entre os 18 e os 19 com justificativa, agora ele pode mudar a qualquer momento da vida dele para o nome que ele se percebe, para o nome que ele entende que ele tem, que é o que eu estou chamando aqui de mutabilidade por autopercepção, porque ele não precisa justificar. Basta ele dizer, eu quero mudar, eu não gostei do nome, não precisa ser feio o nome, não precisa expor o ridículo. Ele não quer mais aquele nome, ele quer usar outro nome, né? Ontem mesmo veio um senhor aqui, quer mudar para Paulo Eduardo, uma coisa assim. O nome dele é Antônio Carlos, quer dizer, não tem nada de estranho no nome, mas ele quer mudar o nome, e agora pode, né, pelo artigo 56. É claro que essa hipótese, ela demanda um pouco mais de cuidado, né, do registrador. A gente tem, e pelo menos eu aqui tenho a percepção de que é um caso que a gente deve seguir em termos de procedimento, a ideia do procedimento 73, né, que fala da alteração do transgênero, ou seja, exigir uma série de certidões do indivíduo para, pelo menos, fazer um filtro, né, sobre a existência de ações, de dívidas protestadas, apenas porque nós vamos ter que comunicar tudo isso, né? Nós vamos ter que, obviamente, o indivíduo comunicar ao juiz, se houver processo em andamento, o registrador vai ter que fazer isso. Mas aí é um detalhe interessante, é que na certidão dele vai constar que ele mudou o nome. Vai dizer que ele se chamava X e agora ele se chama Y, justamente para evitar fraude, né? Que ele simplesmente mude todos os documentos e passe a querer ser alguém que ele não era, em termos, né, de escapar de algum tipo de punição, de processo, alguma coisa assim. Porque via de regra, quando a gente fala de alteração de nome, no caso, por exemplo, do transgênero, a gente fala de sigilo, né? Ou seja, aquilo é mudado, eu altero no livro do cartório, mas quando eu expesso certidões, eu não coloco aquela alteração, eu não publicizo aquela alteração. Nesse caso, não. Nesse caso, ela vai constar, né, no registro e na certidão, justamente para poder, nessa certidão, se saber quem era, né, qual era o nome anterior e qual é o nome atual que essa pessoa tem. Então, essa regra, me parece, deve ser a que mais vai nos trazer aí, ou uma das, né, novidades no nosso dia a dia, porque era algo que, embora existisse, limitado a um ano, a maioria das pessoas não sabia disso, né? E agora, sem essa limitação, a única limitação que existe, é bom a gente dizer, é que só pode ser feita uma vez, essa modificação na via administrativa. Se o indivíduo quiser alterar ou desfazer a modificação, vai precisar procurar o Poder Judiciário. E é bom que seja assim, né? Porque senão você incentiva mudanças aí, o indivíduo cada dia pensa que tem um nome e resolve mudar 400 vezes de nome. Isso, para a segurança jurídica, não é interessante, né? Mas agora a gente tem, então, uma previsão legal que mudou diametralmente a regra, né? Se a gente imaginava que o prenome era imutável, não é. A pessoa completou 18, ela pode ir direto no cartório de registro civil e alterar para o nome que ela acha melhor, para o nome que ela acha bonito. É claro que, de novo, né, penso eu que nesse momento o registrador tem que usar a prerrogativa que ele tem de evitar que ela troque por um nome que exponha ao ridículo, né? Embora a lei não diga isso claramente, mas me parece que aí essa prerrogativa deve ser usada aqui também, né? Porque senão ele resolve colocar um nome bem esquisito, né? Que pode expor ao ridículo essa pessoa, então é importante que o registrador atue ali para impedir esse tipo de coisa também, né? Mas é uma hipótese aí nova, então, que a gente tem, a mudança do prenome sem justificativa nenhuma, depois que o indivíduo atinge a maioridade. Então perceba, antes dele atingir a maioridade, a única hipótese de mudar o prenome é que os próprios pais impugnarem nos primeiros 15 dias. Passou esses 15 dias, me parece que não existe mais como alterar, pelo menos administrativamente, o nome dessa criança. Tem que esperar ele fazer 18, e aí se ele quiser mudar o nome dele, direito de personalidade, com 18 anos ele é capaz, é ele que vai decidir se ele quer continuar com aquele nome ou se ele quer mudar o prenome, né? Essas são as hipóteses de alteração de prenome, que tem ainda a hipótese de alteração no caso do transgênero, né? Que nós já tínhamos aí, provimento 73 de 2018,
qualquer pessoa com mais de 18 anos pode alterar o prenome e o gênero no seu registro e na sua certidão de nascimento, até de casamento, se casado for, sem necessidade alguma de ter passado por procedimento médico, né, comprovar aí que esteja passando por algum tipo de tratamento hormonal ou coisa que o valha. Basta a percepção do indivíduo, basta a declaração da pessoa, né? É daqui que a gente extrai a questão da identidade autopercebida, né? E é curioso que o legislador começa dando esse direito a, sei lá, 2%, 3% da população brasileira, que são os transgêneros, e depois ele estende o direito para toda a população brasileira de mudar o nome, se assim quiser, né? O pré-nome, né? Ele começa da exceção e transforma a exceção na regra, né? Foi isso que me parece que ocorreu agora aqui nessa mudança do artigo 56. Então, em resumo, essas são as hipóteses que nós temos hoje aí, facilitadoras, né, da alteração do prenome, feitas diretamente no registrador, perante o registrador civil. A não ser que venhamos a ter alguma regulamentação que conceda eventual gratuidade, por enquanto não existe gratuidade em nenhum desses pedidos aqui que eu acabei de explicar, né, nem no do transgênero, é bom que se diga, pelo menos, também não conheço no estado de Goiás alguma previsão específica, né, pelo que me lembro não tem lei, aqui em São Paulo também não, porque a gente precisa lembrar que todas essas hipóteses que eu disse, a via administrativa é uma opção. Se a parte não tiver como marcar com as custas, ela tem a via judicial em que ela pode pedir gratuidade, né? E aí o procedimento vai ser feito isento de qualquer custa e também depois o registro, né, a averbação, enfim, e a certidão vai ser expedida gratuitamente. A via administrativa é um facilitador, né, um agilizador aí que o indivíduo tem para buscar todos esses direitos, mas não é a única via, né? Daí essa gratuidade depender de previsão específica em lei, que a gente lembra que os emolumentos, né, que nós recebemos em cartório, e Goiás teve uma modificação recente aí, né, com a declaração de constitucionalidade de boa parte dos repasses que eram feitos, que aí tinha repasse para Deus e todo mundo, né? Tinha uma lista lá de entidades que recebia que era impressionante. E diminuiu o valor, né, para o usuário aí, né, tirando essas diferenças. E esses valores têm natureza de taxa, né? Então nós não podemos dar gratuidade se eu não tiver uma lei que diga que aquilo é gratuito. E lei em sentido estrito, lei mesmo, né? Não pode ser um provimento só, né, uma determinação da corregedoria, enfim, tem que ser uma lei que diga, olha, aqui, por essa e essa razão, não há necessidade de cobrar, como a gente tem no caso aí dos registros de nascimento, dos registros de óbito, né, que são gratuitos para todos, por previsão em lei federal, inclusive a primeira certidão. Bom, quanto ao sobrenome, aí nós tivemos, eu penso, a maior parte das mudanças, né, porque, como eu disse, houve uma flexibilização muito grande. E eu fiz um resuminho aqui, porque agora a gente tem hipóteses de exclusão de sobrenome, hipóteses para incluir sobrenome, e hipóteses em que eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu vou começar por ela, no meu modo de entender, só existe uma hipótese, que já existia antes, que é no casamento, em que ao me casar, eu posso retirar um sobrenome que eu tenho e colocar um outro do meu cônjuge, né, sem, evidentemente, prejudicar todos os meus sobrenomes familiares. Então, se eu tiver mais de um sobrenome, eu posso tirar um meu e colocar o do meu cônjuge, qualquer um deles. E a gente precisa lembrar que isso vale para os dois, né? Embora no Brasil a praxe seja a mulher trocar o seu nome, se o homem quiser fazer, também pode, né? Isso vale para os dois, que podem adotar o sobrenome do outro, qualquer sobrenome do outro, e em qualquer ordem. Se de repente eu quiser colocar o sobrenome do outro no meio do meu, não vejo proibição, né? Por ausência até de regra específica para dizer que não pode. Mas agora a gente tem uma hipótese que antes ela era em certas situações restrita a uma escritura pública, ou em uma hipótese, ou uma autorização judicial, que é a seguinte: vamos imaginar que você esteja casado, e você, quando se casou, optou por não alterar o seu nome. Ficou com o mesmo nome de solteiro. Depois de algum tempo, você resolve, mas agora eu queria adotar o sobrenome do meu cônjuge. Para mim é interessante. Agora você pode fazer isso, indo direto ao cartório de registro civil, pedindo alteração desse nome. Ou o contrário, você adotou o sobrenome do seu cônjuge e depois você se arrepende. Percebe que tem que mudar tudo quanto é documento, tem que mudar diploma, tem que mudar a carteira da OAB, carteira profissional. Fala, poxa, eu não devia ter feito isso. Você pode voltar ao cartório de registro civil e pedir para retomar o nome de solteiro. Vai ser feito um procedimento direto ali no seu registro. E
E o que mais aqui a gente tem de facilidade é porque isso não depende da anuência do outro, né? Porque o nome, uma vez que você adote, ainda que o sobrenome seja do seu cônjuge, ele é um direito de personalidade. Então, na medida em que eu adotei o sobrenome do meu cônjuge, ele passou a ser meu. Então, se eu quiser manter ou não quiser manter, é uma decisão minha, né? É um direito meu escolher se eu quero continuar com aquele nome ou se eu não quero. Inclusive, a gente sabe que no eventual divórcio, um cônjuge não pode exigir do outro que tire o sobrenome, por exemplo, né? Que adotou por ocasião do casamento. Mas então agora, tanto eu posso incluir o sobrenome, que no momento de casar eu não quis incluir, como eu posso excluir o que eu incluí. Mas vamos deixar claro, no caso da exclusão, eu excluo, mas eu volto ao nome de solteiro que eu tinha. Não vou escolher a composição do nome novo que eu vou ter, não. Eu volto à minha situação anterior, né, ao status quo. Na inclusão, é a mesma regra do momento do casamento. Eu posso excluir um sobrenome do meu para colocá-lo do meu cônjuge, desde que eu tenha mais de um, né? Outra situação colocada também é a alteração, as possibilidades todas que nós temos de alteração de filiação, né? E hoje nós temos aí a filiação socioafetiva, além da filiação biológica. Então nós já fazemos nos registros civis os procedimentos de retificação, né? Ou, perdão, de reconhecimento de filiação socioafetiva e de reconhecimento de filiação biológica, né? Direto no cartório de registro civil, obviamente que em algumas hipóteses. E nessas situações, é possível que o indivíduo altere o seu nome, como ele pode, numa adoção, mudar o seu nome inteiro, né? É uma hipótese de alteração de nome, aliás, até me esqueci de falar isso anteriormente. Quando há adoção, eu posso alterar o prenome, inclusive, mesmo que o indivíduo seja maior de idade, né? O adotado, né? Que dirá os sobrenomes, né? Então, a mesma regra vale para os reconhecimentos, obviamente, biológicos e socioafetivos, para incluir os sobrenomes, né, do novo pai ou mãe socioafetivo aí, no nome do indivíduo, né? Ele pode fazer isso. Então essas são algumas aí das muitas modificações que a gente teve aqui. E uma interessante, eu falei no comecinho que quando a gente registra o nosso filho, né, a gente pode colocar um sobrenome que eventualmente nós não temos, mas os nossos ascendentes têm. E agora eu posso fazer isso em relação ao meu nome também, né? Eu não tenho um determinado sobrenome, mas eu queria ter. Ou, por exemplo, eu fui registrado só com o sobrenome do meu pai. E eu quero acrescentar mais um sobrenome. Antigamente, isso muitas vezes ocorria por conta de homonímia, né? Um cidadão era registrado com um sobrenome só e aí ficava com um nome muito comum. E tinha problemas, porque quando ia lá, por exemplo, né, prestar um concurso, participar de alguma seleção, que tivesse que tirar suas certidões negativas, aparecia aquele mundo de ações que não era dele, mas que o nome era parecido. Aí ele precisava entrar com uma ação judicial para crescer um sobrenome que ele mostrasse a ascendência, né, da família dele, para que o nome dele deixasse de ser tão comum. Agora ele pode fazer isso administrativamente, incluir um sobrenome cuja ascendência ele consiga provar, né? Ele mostra lá com as certidões, né, dos seus antecedentes e ele pode acrescentar esse sobrenome. Aqui eu só faço uma observação, ele pode acrescentar um sobrenome, mas ele não pode tirar outro, né? Ele vai ter que colocar além do nome que ele tem, porque a lei não trouxe aqui, nesse particular, a possibilidade dele, ao incluir esse novo sobrenome, excluir outro, né? Eu repito o que eu disse antes, no meu modo de entender, só tem uma situação concreta em que, além de incluir, eu posso excluir o sobrenome, no mesmo procedimento, que é o casamento, né? Que eu vou mudar meu nome, e aí eu posso excluir um e colocar outro. Nas demais hipóteses, em regra, né, o indivíduo ou ele vai incluir um sobrenome familiar, ou ele vai excluir. Mas me parece que o legislador, não sei se por esquecimento ou não, ele só não colocou uma hipótese aqui, que é a do indivíduo excluir um sobrenome que ele não goste. Não tem essa previsão, né? Ele pode incluir mais um, mas excluir só porque não gosta, não pode, né? As hipóteses de exclusão ficaram relegadas à questão do nome do cônjuge, né? Para durante o casamento ou depois dele, quando você mudou ou não mudou e quer voltar atrás, e nas situações de alteração de filiação, que são os reconhecimentos, né, de filiação socioafetivo, biológico e todos os outros, em que o indivíduo poderá crescer sobrenome se quiser, ou até retirar um para colocar o outro. Aí a hipótese me parece válida, né, se for uma questão de alteração de filiação. Mas só porque não gosta do sobrenome, por exemplo, né, não vejo essa possibilidade aí, pelo menos administrativamente, né, tudo aquilo que não tem previsão para a esfera administrativa, é claro que, de certa forma, fica, né, a possibilidade da discussão disso no judiciário, né. Então, resumidamente, essas são as hipóteses de alteração de pré-nome e de sobrenome
que já tínhamos e que passamos a ter com as modificações trazidas aí pela Lei 14.382 de 2022. É claro que em algumas delas a gente já está recebendo, né, pedidos para que isso aconteça e estamos trabalhando dentro daquilo que a gente está habituado a fazer. Mas seria importante que ou o CNJ, né, ou as corregedorias aí dos estados, que vão ter que colocar isso aqui, adaptar as normas, né, a isso, né, o Código de Normas de Goiás, que é bem novo, e o nosso aqui também foi alterado recentemente, vão precisar sofrer alterações para adequar, né, as previsões a tudo isso aqui. Quem sabe aí já ter, né, uma especificação melhor de custo, até, quem sabe, de prazo para que a gente, né, proceda. A princípio, como no registro civil a gente não tem muito prazo, né, como no registro de imóveis, a gente sempre trabalha com prazo menor, que é o de 5 dias úteis para qualquer coisa, né? E é isso, é essa forma que eu tenho feito mesmo com esses pedidos aí de modificação de nome ou sobrenome que nós temos recebido. Mas me parece que a ideia do legislador foi simplificar, né, facilitar, reconhecendo, partindo do pressuposto que o nome é um direito de personalidade, o Estado tem que intervir minimamente, né, na composição do nome ou até nos desejos de alteração desse nome. Não é o Estado que tem que dizer se pode ou não pode, claro, com algumas arestas, com algumas, né, regras limitadoras, mas as partes têm hoje uma liberdade muito mais ampla, né, para poder alterar os seus nomes aí. E, resumidamente, é isso. Eu fico à disposição de vocês aí. Realmente, doutor, é uma lei nova que já entrou em aplicação no outro dia, né? Então já vai chegando e a gente vai tendo que decidir alguns detalhes até que venha uma regra. Professora, com relação à alteração de prenome, tá? Chama Maria das Dores e a assinatura, tá? O sobrenome. E ela quer alterar para Maria. Ela não, o que a gente tem feito aqui, já aconteceu um caso. Olha, tirar o das dores não pode. Mas se o pedido for de alteração de prenome, de Maria das Dores para Maria, eu já aceitei. Mas eu sei que tem alguns registradores, colegas, que não é dessa opinião. Qual que é a opinião do doutor? Não, eu concordo. Inclusive já fiz um aqui, concordo com você. A menina se chamava Aparecida Daniela e queria se chamar só Daniela. Fizemos o pedido com base, né, no artigo que fala da alteração de prenome, 56, e eu aceitei. É uma alteração de prenome, ainda que você esteja... era composto, passou a ser simples, né? Então é uma alteração. Eu tenho percebido que a gente talvez vá conseguir, com essas novas previsões, até abarcar algumas situações que antes eram mais complexas. Por exemplo, eu recebi um pedido aqui que eu tinha uma interpretação, que nem todo registrador concorda, que o indivíduo traz uma certidão antiga, que o nome está grafado de um jeito, e com base nela ele tirou o RG, o CPF, etc., mas no registro o nome está grafado de outro jeito. Eu, particularmente, até por precedentes que nós tínhamos aqui da corregedoria local, que tenho, né, da corregedoria, tinha tendência de não aceitar, né, os pedidos administrativos, nesse caso de alteração, por entender que a certidão não pode alterar o registro, mas sim o inverso, né? O registro com o nome correto é que alteraria uma certidão mal feita. Mas alguns colegas até aceitavam por uma ideia de facilitar a vida das pessoas e resolver. Mas eu até penso que essa hipótese agora, ela pode ser usada aí, né? Em que o indivíduo vai alterar o nome que por acaso ficou errado no seu registro para o nome que ele usa, para o nome que ele é conhecido. Né, que ele pode utilizar o artigo 56 para fazer o pedido administrativo de uma maneira mais simples, né? Porque eu não preciso entrar no mérito de se foi erro do livro ou se não foi, porque não é erro, é ele que quer aquele nome, né? Então eu consigo resolver isso de uma forma mais simples para o usuário. Como também a gente já tinha na lei, né, doutora, a possibilidade mais judicial, e temos ainda, do indivíduo substituir o nome por um apelido público e notório. Sim. Agora ele pode usar o artigo 56 para fazer isso administrativamente, né? Ao invés de entrar com uma ação judicial para provar que aquilo ali é o nome dele, é o apelido público e notório, ele pode simplesmente pedir alteração pelo 56, né? Então também acho que é possível, seja para modificar o prenome inteiro, seja para reduzir quando ele é composto, e para outras situações que a gente consiga aí encaixar, e parto dessa percepção de novo, porque me parece que agora o princípio
que deve reger a questão do nome é o da mutabilidade, né? Da autopercepção, né? A liberdade muito mais ampla do indivíduo, e a intervenção do Estado tem que ser mínima para impedir que ele tenha o prenome que queira. Claro, resguardados aí todos os direitos de terceiros, né? Sim, concordo, doutor, concordo. Lhe contar um caso em que, anos atrás, os pais vieram registrar a criança, e naquele sentido que hoje a gente pode usar o artigo 55 dos 15 dias dos pais. O pai e a mãe tinham combinado de chamar Marcos, a criança chama Marcos. Isso é um conhecido da gente. E chegou no cartório e o pai pensou, não, eu vou fazer uma homenagem para o meu pai, que é o avô da criança. E colocou lá Antônio tal neto. Chegou em casa com registro. A mãe ficou brava, mas nós não tínhamos combinado que ia chamar Marcos. E o que aconteceu? A mãe sempre chamou aquela criança, hoje já um adulto, de Marcos. Cresceu, ficou grande, então ela chama de Marcão. É o Marcão, é o meu Marcos. Mas o nome dele é Antônio. Então, essa seria a possibilidade lá naqueles 15 dias da mãe voltar no cartório junto com o pai e ter colocado realmente o Marcos, né? Hoje, ele poderia hoje usar o artigo 56 aí para fazer essa alteração de nome, mas já teria que mudar, já é casado, já teria que mudar toda a documentação que tem. Ele preferiu que não. Falou, eu já sempre convivi com esse Antônio, eu sendo Marcos, ou ao contrário, eu sendo Marcos e com o nome Antônio. Ele não quer fazer isso agora. Mas é um caso da gente querer, né, de poder usar naquela época, se tivesse o artigo 55. Aqui no cartório ainda não tive nenhum caso, não. A gente tem tomado cuidado de quando os pais ou o pai vem a fazer o registro, a gente conversar bastante e ele escrever direitinho, a gente perguntar ali. Mas se acontecer, vai ser fácil também de agora resolver, né, doutor? Perfeito. Eu também, eu sempre peço para o pai escrever o nome, né? Agora, principalmente quando ele vem sozinho e a gente percebe que o nome é meio estranho, eu pergunto várias vezes, o senhor tem certeza? Não quer vir com a sua esposa aqui e tal? Porque já tive situações em que acontece isso. Porque uma coisa é o nome ser feio, né? Outra coisa é expor o ridículo. Não é exatamente a mesma coisa. Às vezes você acha o nome estranho e tal, mas não é algo que vai expor o ridículo, né? E a tendência até dos juízes, quando a gente eventualmente nega, é acabar autorizando, né? Os registros de certos nomes. Então, a gente também não pode exagerar demais na análise, porque, né, às vezes você traz aí prejuízos para as partes. Mas é uma situação que a gente tem que tomar cuidado. Então, eu peço para o pai escrever o nome, né? O duro é quando não é alfabetizado, aí fica complicado. A gente tem que escrever e ficar soletrando para perguntar se é daquele jeito. Mas em sendo, que a maioria hoje a gente pede para que ele escreva o nome, né, no papelzinho. Se não traz escrito, a gente dá o papel para escrever. Às vezes até é importante guardar isso, né, junto com a DNV, arquivar, para depois, se a parte vier a reclamar, mas não era esse o nome, tá aqui, ó, com a letra do pai, o pai pediu para pôr esse nome. Às vezes até peço para escrever atrás da DNV, né, porque daí já fica lá junto o nome que a pessoa escolheu, que o pai escolheu, né, para evitar qualquer questionamento. Nunca tive questionamento, a não ser uma vez, o ano passado, veja, se a lei já tivesse em vigor, em que a mãe tinha pedido para colocar um nome, o pai inverteu, era um sobrenome composto, e o pai veio registrar e colocou o contrário, né, do que ela tinha pedido. E aí ela liga aqui para saber, eu falei, naquela oportunidade, eu falei, olha, eu não posso mudar o nome aqui, já está registrado, teria que entrar judicialmente. E ela entrou judicialmente e ganhou, né, o juiz autorizou, até porque não tinha, óbvio, prejuízo nenhum, uma criança de menos de 1 ano de idade, né. Agora a gente consegue fazer isso de uma maneira bem mais simples aqui no cartório. Deixa eu aproveitar também, né, a nossa audiência aí, para lembrar que esse final de semana, dia 14 e 15, a gente começa o curso de pós-graduação, né, em Direito Notarial e Registral pela Faculdade Atâmia, em Goiás, curso que começa online. A aula inaugural é comigo esse final de semana, a gente vai falar sobre responsabilidade civil lá, dos notários e registradores, e vamos preparar para o próximo ano também. Nós estamos agora em andamento já um curso de capacitação dos escreventes para registros de imóveis, mas já estou com um projeto montado para no começo do ano que vem, quando esse curso terminar, a gente lançar aí o curso de capacitação para escreventes do registro civil de pessoas naturais, né? Esperando aí que até lá a gente tenha alguma regulamentação também do CNJ, dessa lei, né, que criou o SERP e outras coisas mais, para a gente poder fazer um curso bem legal aí, porque realmente são situações concretas e a gente cada dia vê uma coisa diferente, né? Se tem um cartório em que vai aparecer para você no seu dia a dia uma coisa que você nunca viu na vida, é no registro civil de pessoas naturais.
vai aparecer uma coisa que nunca apareceu antes. Você vai ter que ver como é que vai resolver aquele problema, porque a lei, por mais que tente, não consegue, né, abarcar todas as hipóteses que vão acontecer no seu dia a dia, né? Então, cada hora aparece uma coisa diferente, a gente tem que, né, tentar resolver aí da melhor maneira possível para as pessoas, né, que estão ali. A gente tem, obviamente, que buscar o interesse da criança, principalmente, né, que está sendo registrada, tentar resguardar os direitos dela, mas, né, é sempre complicado, né? A gente tenta aí no dia a dia, eu costumo dizer que no registro civil a gente não ganha muito, mas se diverte bastante, né? É isso todo todo dia tem assunto no cartório, porque são coisas novas aí que aparecem. Mas é bom, porque a gente vai aprendendo, né? Vai tendo história para contar também, né? É isso mesmo. Então agora eu vou fazer 30 anos como registrador civil e ainda aparecem coisas diferentes. A gente coisas nascendo, não tem como, né? Vai aparecendo. Doutor Gustavo, você quer acrescentar mais algo? Está à disposição. O Sinoreg aqui à disposição, bem-vindo aí. Sabemos dessa especialização que o doutor irá começar agora com o professor nesse final de semana. A gente já conclama todos aí a participar, né? Fica à vontade. É isso. Obrigado, eu quero agradecer mais uma vez o convite, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês do Sinoreg, conversando com todos que estão nos assistindo. Tentei trazer aqui, de uma maneira bastante simples e resumida, né, as hipóteses aí que nós temos hoje de alteração de nome, porque realmente a lei foi muito importante nesse ponto, né, e até foi, de certa maneira, uma surpresa, porque na medida provisória originalmente não tinha nenhuma previsão, né, do RCPN, aí de repente quando vem a lei a gente é surpreendido positivamente, né, com muitas mudanças aí. Poderiam até ter acontecido mais mudanças, né, que a gente já sabe que são necessárias para o registro civil, mas as que vieram são muito boas, ampliam a nossa competência, né, a nossa possibilidade de atuação, e vão justamente ao encontro, né, não de encontro, mas ao encontro, a ideia da desjudicialização de procedimentos, né, procedimentos que não têm litígio, procedimentos em que o direito é incontestável, o direito é da pessoa, né, e não há como alguém querer questionar, como é o caso do nome que o indivíduo quer ter, por quê? Né, sobrecarregar o Poder Judiciário com um processo em que, no final das contas, a gente já sabe o resultado. O registrador tem plena capacidade e competência para fazer isso. Os colegas hoje são todos cada vez mais, né, preparados, né, os concursos aí sendo feitos no Brasil inteiro e todos qualificados, né. Por isso que o nosso curso é importante, não só para quem é escrevente ou auxiliar, mas para quem é titular também. Esse é um curso né, voltado para todas as especialidades. A gente trata um pouquinho de cada uma, além de tratar temas específicos de direito civil, que é a espinha dorsal da atividade extrajudicial, é o direito civil. A gente trata também de assuntos aí relativos a todas as atividades, né, cartorárias. Então é bem legal para ter uma noção, né, ao mesmo tempo específica, mas direcionada para a atividade, né? Então é isso. Sempre à disposição aí de vocês quando precisarem. Mais uma vez agradeço, espero contar com todos aí lá no nosso curso que começa esse final de semana. Obrigado, doutor Gustavo, sempre didático e ao mesmo tempo, como acabou de falar as palavras aí, ó, claro, né? As palavras, todos entendem. Assim como eu acredito que essa mudança, essa nova lei veio para o registrador civil naquela confiança do legislador de que somos sim estudiosos. Para isso, temos que ir atrás. O registrador civil, principalmente, não pode ficar quieto. Tem que ir atrás das especializações, do mestrado, para se aprofundar, porque hoje, realmente, é uma cobrança como profissional do direito, que somos e devemos atender as partes, né? Assim, não clientes, mas as partes do cartório, como profissional do direito mesmo. Muito obrigado, doutor Gustavo. Estamos aqui sempre à disposição. Tá? Estão perguntando aqui onde pode ter mais informações sobre o curso. Pode entrar no site da Atami, atami.edu.br, salvo engano da minha parte. Lá você tem informação. Seleciona a Atami Goiás, né? Porque nós temos a Atami em Goiás e no DF também. E a Atami Goiás está iniciando o curso. Lá você vai ter aí toda a informação sobre os módulos, sobre a maneira de inscrição. Essa primeira aula quem tiver interesse aí.
Começa primeira sábado, isso. etapa. Sexta-noite e sábado de manhã. Isso. A aula é sempre na sexta-noite e no sábado pela manhã. Isso. Todos que estiverem interessados, então, entrar ali no site da Atami Goiás. Tá? Doutor, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Foi um prazer falar e conhecer, ainda que remotamente, o Dr. Bruno, que eu já conhecia de nome há muito tempo. Produz sempre material muito bom aí para os colegas da atividade. Acho que já dei aula para alguns funcionários seus aí que estão sempre falando aí do seu cartório, então Aqui é um prazer conhecê-lo. Aqui cobramos muito o aprendizado. Tem que ir atrás. Eu cobro muito dos meus colaboradores. Tá? Muito obrigado, professor. Tatiane, obrigado. Eu que agradeço. Por ter ajudado, Tatiane. Viu? Obrigado, professor. Obrigado. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau.